Os irmãos e irmãs que me ouvem neste momento, a qual vamos estar entrando na segunda parte do estudo sobre o Espírito Santo. A paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs. Quem vos saúda nessa santa e poderosa paz é a tua irmã em Cristo, Adriane Santos. Neste momento vamos estar falando acerca do Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo, Espírito do Senhor Jeová, Espírito de verdade. Esses são os nomes mencionados na Bíblia Sagrada para se referir a esta pessoa tão importante da Trindade na vida de um cristão, na vida de todos aqueles que verdadeiramente almejam salvação e vida eterna. Nós podemos conferir no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 12, que diz: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, nós podemos ver as Escrituras nos apresentando o Espírito de Deus, o Espírito Santo, como o Espírito de Deus. Vemos ainda no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, que diz: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Nós vemos aqui então no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, nos apresentando mais uma vez o Espírito Santo como o Espírito do Senhor Jeová. Vemos ainda no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, aonde nos diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, nós vemos aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, se tratando do Espírito Santo como Espírito de Deus e, ao mesmo tempo, Espírito de Cristo. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 2, nós podemos ver dizendo: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então, nós vemos aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículo 2, trazendo para nós Espírito Santo. Então, nós podemos ver que se trata da mesma pessoa da Trindade, quando as Escrituras nos apresentam o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jeová, o Espírito de Cristo e o Espírito Santo. Agora que nós já conhecemos os nomes, a qual esse Espírito poderoso é apresentado nas Escrituras Sagradas, nós vamos falar agora um pouquinho também acerca dos seus títulos. O que é mesmo o Espírito Santo na vida de um cristão? Qual é a visão de um crente em relação ao Espírito de Deus? O que a Bíblia fala dele para nós? Qual a importância dele em nossas vidas? Qual a função dele, meus irmãos? Vamos estar falando, como eu disse, um pouquinho acerca desse Espírito que é consolador, conselheiro, orientador, advogado, intercessor, o Espírito de coragem, de fé, de ousadia,
de transformação e de autoridade. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então aqui no Evangelho de João está sendo falado acerca do Espírito Santo, trazendo para nós um dos seus títulos, né? Que é Espírito Santo Consolador. No livro de João ainda, capítulo 14, versículo 26, nos diz: Mas o Conselheiro Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas essas coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Livro de João, capítulo 14, versículo 26, nos mostra mais uma vez o Espírito Santo como conselheiro, né, meus irmãos? Como nós temos ele, é nosso consolador, nossa fortaleza, né? Então, aqui no livro de João, capítulo 14, verso 26, nos traz ele como Espírito conselheiro e é o responsável também de nos fazer lembrar as palavras de Cristo. Muitos anos já se passaram, não existe mais pessoas daquela época nos nossos dias atuais. Eu digo pessoas físicas, mas existe, porém, a pessoa, o ser Espírito Santo de Deus, que nos fará sempre lembrar as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as palavras dos nossos antepassados, né, que guardaram até o fim a tua fé, nos dando então um bom exemplo. Nós vemos no livro de João, capítulo 16, versículo 8, que diz: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o responsável então por convencer o homem dos seus pecados, né? Não existe, não tem como, melhor dizendo, um homem convencer o outro dos teus maus caminhos, dos teus pecados, não. Mas o Espírito Santo é o responsável de fazer o homem reconhecer a necessidade de consertar-se na presença de Cristo e de reconhecer a justiça e o juízo do nosso Deus. Vejamos no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, que diz: Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Muito importante, meus irmãos e minhas irmãs, essa passagem, porque quantas vezes nós oramos, né, com nossos joelhos ao chão e falamos com Deus: Senhor, teu Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, intercede por mim agora, Espírito Santo de Deus. E muitas vezes na oração o cristão tem por hábito usar essas palavras e não sabe o poder que ela tem e nem mesmo aonde encontra-se registrado nas Escrituras. Então vemos que no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos mostra que o Espírito Santo de Deus é que intercede por nós, porque nós mesmos não sabemos como orar, não sabemos como pedir, não sabemos como nos colocar na presença do Altíssimo, mas porém o Espírito Santo do Senhor é o que intercede por nós ao Pai, para que a nossa petição venha a ser atendida e respondida, porque Ele conhece as nossas falhas, né? Reconhece as nossas fraquezas, mas sabe também aquilo que está dentro do nosso coração.
que é a sede de mudança, de transformação, de renovação, é a sede de verdadeiramente estar em Cristo. Então, quando o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que realmente há essa vontade no profundo e no escondido do coração do ser humano, então ele intercede por nós para que a nossa oração venha a ser sobremaneira ouvida e respondida pelo nosso Deus. Vejamos no livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, que diz: O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará com eles, e serás tu mudado em outro homem. Então nós vemos essa passagem registrada no livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 13. Eu não vou entrar a fundo nesta mensagem, né? Para que não venha ficar um estudo muito longo e que você não tenha a paciência de ouvir, né? Mas eu quero frisar somente o Espírito Santo, ele é mesmo responsável de transformar o homem em um outro homem, transformar a mulher em uma nova mulher. Ele é o Espírito Santo transformador, ele é o Espírito Santo renovador que trabalha na regeneração e no caráter do ser humano. Vejamos ainda, louvado seja Deus, no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, que diz: Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está em minha língua. Então, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a ousadia de falar do nome do Senhor, das maravilhas, do poder, da majestade, de tudo, né, meus irmãos? De toda característica que abrange o reino de Deus, a salvação, a vida eterna, a transformação. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus sobre nós, ele nos faz então abrir a nossa boca e falar as maravilhas do céu. Vejamos no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 2, que diz: Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. É dessa maneira, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele coloca o homem de pé. É necessário que o homem venha se colocar nessa posição, estar de pé diante do Senhor, para que possa ouvir aquilo que o Senhor quer falar. É necessário que o homem venha se colocar na posição do Senhor para entender então os mistérios do Senhor, porque o Espírito Santo é o Espírito que levanta, é o Espírito que vivifica, é o Espírito que capacita, é o Espírito que dá coragem, ousadia e fé. Vejamos no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 14, que diz: Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez forte sobre mim. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, como eu disse, é o Espírito que levanta, que capacita, é o Espírito que renova e que fortalece, porque a mão do nosso Deus, ela é forte sobre nós. Livro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 24 diz: Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para o cativeiro, e de mim se foi a visão que tive. Louvado seja Deus. Mais um versículo nos confirmando a capacidade do Espírito de Deus de colocar o homem de pé
diante do Altíssimo. Então, se você está se achando, fraco, se você está se achando oscilante, desanimado, busca mais do Espírito de Deus para a tua vida, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que levanta, fortalece, capacita. Então, busca mais dele, meus irmãos e minhas irmãs, para a tua vida, porque ele é o selo da nossa salvação, porque ele te dá força para resistir o pecado, ele te dá força para obedecer à vontade do Senhor, ele te dá força para se manter de pé, ele te dá força para ir até o fim, até o momento a qual Cristo verdadeiramente vier buscar a tua igreja. Então você precisa mais desse Espírito de Deus sobre a tua vida. Então, se você está se sentindo fraco, desanimado, sem fé, eu preciso te falar, através desta palavra, através desse estudo, que você precisa demais do Espírito do Senhor sobre a tua vida. Porque Ele vai te levantar, Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te erguer e vai te dar força para caminhar. Mas é necessário você buscar mais e mais dele para a tua vida. E no decorrer desse estudo, você vai estar aprendendo como verdadeiramente buscar desse Espírito do Altíssimo na tua vida, para a tua vida, para que realmente você possa ter todas as promessas de Deus sobre a tua vida, para que você realmente possa tomar posse das que ainda são vindouras. É necessário você ter esse Espírito. E esse Espírito é o passaporte, é o selo, meus irmãos? Que você verdadeiramente vai entrar na Nova Jerusalém. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então é necessário você ter o Espírito Santo para que você possa saltar dessa vida para a vida eterna. Às vezes você pode pensar, mas eu estou tão fraca, minha irmã. Eu quero falar para ti mais uma vez. Busca desse Espírito Santo para a tua vida, para que você possa se fortalecer em Cristo Jesus. Porque sozinho você é fraco. Mas se você buscar de Deus, Ele derramará mais desse Espírito sobre a tua vida, que te fará forte para suportar as tentações da carne, do mundo, as angústias e as tribulações dessa vida. Nós sabemos que o Espírito conduz a igreja à verdade. É o Espírito Santo que convence e conduz a igreja na verdade que é revelada através das Escrituras Sagradas. Trazendo à memória as palavras de Jesus, o Espírito Santo é fonte de vida em Cristo. Ele é responsável de trazer à memória de cada um, de cada irmão, de cada irmã, as palavras de Jesus, para que o tal não venha trilhar então caminhos tortuosos e enganosos. Então é muito necessário você ter o Espírito de Deus sobre a tua vida, para que assim ele possa te fazer lembrar as palavras de Jesus, para que você não venha cair no laço do passarinheiro. Vamos ver no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 2, que diz: Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Louvado seja Deus, Espírito de vida, mas o nome atribuído ao Espírito Santo de Deus. Como foi citado, nos livra dos enganos do mundo, dos enganos do diabo, da carne, e nos leva verdadeiramente a uma perfeita e íntima comunhão para com o nosso Deus. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 10 e 11, diz: E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive
por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Louvado seja Deus. Como eu disse, o Espírito Santo do Altíssimo, responsável de ressuscitar o corpo, do crente para a vida eterna. Então, ele é o selo, a garantia da tua entrada na Nova Jerusalém. Podemos ver que no livro de Romanos começa com a ação do Espírito na vida do crente, para que assim combata as forças da morte, dando bom testemunho de servos de Deus. Vemos que o livro de Romanos, podemos acompanhar aí no capítulo 8, destaca a obra do Espírito na nova vida do crente. A partir do livro de Romanos, ali no capítulo 8, nós já vemos em destaque a obra do Espírito na nova vida do crente. Como foi citado desde o princípio desse estudo, é um livro muito bom para quem deseja conhecer mais e mais da vontade do Espírito Santo de Deus na tua vida. Para que possamos também conhecer mais e mais da necessidade de vencer a carne e viver em espírito como garantia de salvação. O livro de Romanos é um livro que desmascara muitas falsas doutrinas, doutrinas carnais, doutrinas mundanas, aquelas a qual afasta o homem de Cristo. Consequentemente, assim fechando-lhe a porta da salvação, da vida eterna em Cristo Jesus. Existem momentos que nós passamos por momentos em que não sabemos qual a perfeita vontade de Deus. Mas vale lembrar que neste momento não estamos desamparados, pois o Espírito Santo que em nós habita conhece todas as vontades do Pai, aquele que intercede por nós, conhece todas as vontades do Altíssimo. Quando oramos no Espírito, estamos confiantes que vamos pedir a vontade de Deus. Ou seja, se você está no Espírito, o Espírito é conhecedor da vontade de Deus. Então, se você está no Espírito, você vai fazer aquela oração confiante pelo Espírito, que vai pedir, através da tua oração, a vontade do Senhor. Mas para isso, é necessário que você venha, meu irmão e minha irmã, estar no Espírito. Porque se estiver na carne, não vai ter a direção a qual se deve ter do Espírito. Então é muito importante o crente estar em Espírito, viver em Espírito, em santidade para com Deus, para que possa ter a certeza que o Espírito vai te conduzir naquela oração, colocando em teus lábios as palavras necessárias, para que assim venha a ser da vontade e do agrado do nosso Deus. Porque sabemos que o Espírito Santo usa o nosso espírito humano para alcançar os propósitos de Deus em nossas vidas e na vida de outros, a qual vamos colocar na presença de Deus através do nosso clamor. Mas para não destruir essa comunhão com o Espírito de Deus, existem muitas restrições ao crente em relação ao mundo. Para o teu espírito se comunicar com o Espírito de Deus, é necessário então que o homem venha viver uma vida de santidade. E o que é uma vida de santidade? É uma vida com muitas restrições em relação ao mundo, em relação
há tantas coisas, né, meus irmãos? É necessário ter uma vida limitada, uma vida moderada. A vida daquele que verdadeiramente vive em espírito é uma vida limitada, uma vida moderada, uma vida regrada. Esse é aquele que verdadeiramente está no Espírito e tem a certeza que o teu Espírito se comunica com o Espírito Santo do Altíssimo. Vejamos em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a chamada e conhecida santificação, sem a qual ninguém verá a face do nosso Deus. Porque somos propriedade peculiar de Deus, porque temos comunhão com o Espírito Santo. E em virtude dessa comunhão íntima, nós não podemos nos misturar com o pecado. Não podemos nos manchar, porque temos uma comunhão íntima com o Espírito Santo de Deus, que é santo. Então, se o crente tem essa união com o Espírito de Deus, o crente não pode unir-se a outro corpo com o propósito oposto ao do Espírito. Não pode, então, se unir com a lascívia, com a sensualidade, com a idolatria, com a carnalidade, com o mundanismo. Tudo isso é oposto ao Espírito Santo de Deus, à vontade do Espírito de Deus, à vontade de Deus em nossa vida. Então, se nós somos um corpo com Cristo, nós não podemos então ter nenhum tipo de união com outro corpo, que é o pecado. Porque se o Espírito Santo de Deus, ele é santo, e nós temos uma união íntima com ele, então nós não podemos nos unir com aquilo que é impuro. Nós não podemos contaminar com aquilo que é sujo, com aquilo que é abominável perante aos olhos do Altíssimo. Vamos ver no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Mostrando para nós o final com um pontinho de interrogação, uma pergunta para ser mais clara, para que os irmãos e irmãs possam ter maior compreensão. Essa pergunta mostra para nós: não entende você a responsabilidade de ter o Espírito Santo de Deus sobre o teu corpo? Não compreende você o mistério que é ter o Espírito de Deus sobre o teu corpo? Como então pode se manchar? Como então pode se misturar com o pecado? Como então pode se contaminar, sendo vós templo do Espírito Santo? Esse é o propósito dessa pergunta, para que o crente possa abrir a mente que se você está em Cristo, se você é um corpo com Cristo, tudo aquilo que é oposto à santidade não pode mais se adaptar na tua vida. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é santo e requer daqueles que verdadeiramente seguem a Jesus santidade para que possa ser realmente um só corpo com ele. Então, aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, é para abrir os olhos dos cristãos. Não sabes vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, cuidado com aquilo que você faz com o templo.
do Espírito Santo, a qual foi te dado para ser santificado. Vejamos ainda no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que ainda diz: se alguém destruir o templo de Deus, esse tal será destruído. Livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, esse tal será destruído. Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. E como posso eu, minha irmã, destruir o templo de Deus? Como destruir o templo de Deus? Falamos um pouquinho atrás, e eu vou novamente repetir, que o Espírito Santo de Deus, ele é santo. Então, nosso corpo tem que ser santificado a cada dia para zelar desse Espírito de Deus que está sobre nós e para mostrar também o nosso amor para com o nosso Senhor. Esse corpo que foi te dado é para ser santificado ao Senhor. Então, se você o destruir fazendo o oposto ao qual Deus o deu para cumprir, esse tal será destruído. A vontade de Deus na vida de todo homem, de toda mulher, é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, quando o homem faz o oposto da vontade de Deus, ele está destruindo o templo de Deus, que é o teu corpo. Livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O teu corpo é para ser usado em santificação, adoração e glorificação ao nome do Senhor. Então, tudo aquilo que você faz por meio do teu corpo, que seja contrário a isso, você está destruindo o templo de Deus. Tudo aquilo que a palavra de Deus abomina e você usa o teu corpo para então fazer, você está destruindo o templo de Deus. E a palavra de Deus diz que aquele que destrui o templo de Deus, o próprio Deus o destruirá. Não é a igreja, não são os pastores, não são os irmãos que vão destruir, mas o próprio Deus. E desse ninguém pode fugir. Porque muitas vezes, ao ser pregada uma palavra como essa, nos nossos dias atuais, quantas pessoas dizem: o pastor está me julgando, a irmã está me julgando, a igreja está me perseguindo, estão falando mal de mim. Não, meu irmão e minha irmã. Ao ser apregoada a vontade de Deus na igreja do Senhor, não é falando mal, não é julgando, não é perseguindo, mas é trazendo à luz a palavra de Deus. Porque trazer à luz é revelar o pecado, mostrar o pecado, mostrar o erro. Trazer à luz é fazer o homem conhecer a perfeita vontade de Deus. Não julgando, mas mostrando ao homem que as consequências virão se não houver uma mudança. Ou seja, o Espírito Santo de Deus está sobre os teus servos e servas para fazer a todos conhecer a perfeita vontade de Deus, que é a santificação, sem a qual nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano contemplará a face do Senhor. E muitas vezes, quando se prega a palavra, muitos se ofendem, né? E quantos estão até mesmo usando para falar: o pastor está me julgando porque eu uso isso, porque eu faço aquilo. O pastor disse que eu vou para o inferno. Meu irmão e minha irmã, aquele homem, aquela mulher, aquele ser humano que não abrir mão do pecado e não começar a purificar o teu corpo, santificar a tua vida para com Deus, não é o pastor que está o lançando no inferno, não, mas é as suas próprias obras. Porque pelas suas próprias obras você decide a tua eternidade.
Não adianta tentar fugir ou se esconder do propósito de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus, porque ela tem que ser apregoada. Porque servo e serva de Deus, ele traz à luz o pecado, para que então seja descoberto a olho nu, para que todo homem e mulher tenha a oportunidade de conhecer a verdade. E se então aceitar essa verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Vejamos ainda aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não são de vós mesmos? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Pode acompanhar na tua Bíblia, aonde diz: Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aqui está a resposta para muitos que chegam a dizer: o corpo é meu, eu faço do meu corpo o que eu quero, eu coloco no meu corpo aquilo que eu quero. Então, abre aí a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, e veja então de quem que é o teu corpo, né? O nosso corpo foi nos dado para a adoração do Senhor, para a santificação. E se nós fizermos o oposto, o juízo de Deus virá sobre nós. Vai chegar o juízo de Deus e cada um vai prestar conta de tudo que tem feito por intermédio do teu corpo, quer seja bom, quer seja ruim. Ou seja, quer fazer uma tatuagem, mesmo sabendo que é abominação? Pois saiba que por tudo isso te trará Deus a juízo. Quer colocar uma veste no teu corpo, a qual não convém a uma serva de Deus? No caso de homem, a qual não convém a um servo de Deus? Pode até usar, mas saiba, porém, que por tudo isso te trará Deus a juízo, porque o teu corpo foi te dado para ser usado em sacrifício vivo ao Senhor. Sacrifício vivo é renúncia. O que é renúncia? Abre mão do mundo, abre mão da vaidade, abre mão do pecado, abre mão do engano, abre mão da sensualidade, da lascívia. Isto é, dá o teu corpo em sacrifício vivo ao Senhor, não aceitando o pecado reinar sobre os teus membros, mas usando o teu corpo para a honra e glória do nosso Deus. Vejamos ainda no livro de 1 Coríntios ainda, capítulo 6, versículo 20, aonde diz: Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo. Tremendo, irmãos. Olha a resposta e a confirmação aqui do que está sendo tratado neste estudo. Livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Para você acompanhar na tua Bíblia e não querer fugir dessa palavra dizendo que é a irmã Adriane Santos que está falando, é a igreja tal que está falando. Não, é a Bíblia que está falando tudo que eu estou citando aqui. Livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20 diz: Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo conclui essa carta pedindo aos irmãos, ali de Coríntios, para permanecer em comunhão com o Espírito. Paulo sempre advertiu os crentes, a igreja, para que viessem ter comunhão com Deus, viessem ter comunhão com o Espírito Santo. Nós podemos ver que nas cartas do apóstolo Paulo, ele aplicava sempre a necessidade do crente ter comunhão com o Espírito Santo, passando por cima da tua carne,
passando por cima dos teus desejos. Isso o apóstolo Paulo nos ensinou nas Escrituras Santas, que é ter comunhão com Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, ainda diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Vemos, meus irmãos, então, que o apóstolo Paulo fez uma breve oração, uma petição, digamos assim, que a comunhão do Espírito viesse permanecer em meio à igreja, com os irmãos. E para que a comunhão do Espírito possa estar sobre nós, é necessário então que nós venhamos guardar a palavra de Deus, que nós venhamos santificar o nosso corpo em toda nossa maneira de viver. Amém, meus irmãos? Foi citado hoje mais um trecho desse estudo acerca do Espírito Santo. Falamos da necessidade da santificação na vida do crente. Falamos do título, né, os títulos do Espírito Santo na vida do crente, né, as formas a qual o crente conhece os seus nomes. Enfim, falamos um pouquinho deste Espírito poderoso ao qual nós precisamos nos encher mais e mais, dia após o outro. E aqui nós estamos aprendendo como nos encher verdadeiramente do Espírito Santo. Não do espírito do engano, não do espírito de soberba, não do espírito de mentira, mas do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele é santo. E para que você possa ser templo e morada do Espírito, é necessário que você venha santificar o teu corpo. Porque para isso o Senhor te deu o teu corpo, para ser usado em sacrifício vivo, em adoração ao nosso Senhor. Então ficamos por aqui em mais uma breve reflexão. Eu digo breve, né, meus irmãos, porque não vou prolongar mais, mas eu quero, como eu disse no primeiro estudo, vou falar novamente nessa parte 2. Eu quero dar este estudo por etapas para que os irmãos venham ter a fé, né, de pegar suas Bíblias, acompanhar, de ouvir, de examinar, para que vocês tenham verdadeiramente disposição em Cristo para refletir nas palavras a quais estão sendo faladas, que não é de mim, mas é do próprio Deus. Então ficamos por aqui e breve volto, né, trazendo a terceira parte desse estudo. Fiquem todos na doce e poderosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem despede de cada um de vocês agora é a tua irmã em Cristo, Adriane Santos. Fiquem todos na paz do Senhor.